Meditação diária, 2 de janeiro. Respire fundo e fale com Deus. Às vezes, quando rezamos, acontece uma coisa interessante. Encontramos os meios, maneiras e energias para realizarmos tarefas que estão muito além das nossas capacidades. Texto básico, página 51. Algumas vezes, a tarefa mais difícil que temos que aprender em recuperação é a de enfrentar com êxito os menores aborrecimentos e frustrações da vida. Todos os dias, deparamos com pequenos inconvenientes, de desamarrar os nós dos cordões dos sapatos de nossos filhos, a ficar na fila do supermercado. Nossos dias são cheios de pequenas dificuldades com as quais, de alguma forma, temos que lidar. Se não formos cuidadosos nessas dificuldades, podemos nos encontrar forçando uma barra em cada problema ou rangendo os dentes enquanto discursamos severamente para nós mesmos sobre como deveríamos lidar com elas. Esses são exemplos extremos de inabilidade. Mas mesmo que não estejamos tão mal assim, provavelmente existe espaço para melhorarmos. Cada vez que a vida nos apresentar outro pequeno obstáculo em nossos planos diários, podemos simplesmente respirar fundo e falar com Deus de nossa compreensão. Sabendo que podemos obter paciência, tolerância ou tudo mais que precisamos desse poder superior, conseguimos enfrentar melhor a vida e sorrir com mais frequência. Só por hoje. Eu respirarei fundo e falarei com o meu Deus sempre que me sentir frustrado. Bom, terminada a leitura, vamos mergulhar nisso. A primeira coisa que salta aos olhos aqui é um paradoxo, né? Totalmente. O texto diz que a tarefa mais difícil da recuperação pode ser lidar com os menores aborrecimentos. Isso é contraintuitivo. Sim, muito. Porque se a gente pensar na literatura de NA, as histórias são de fundo do poço. A vida de um adicto na ativa era incontrolável, como diz o primeiro passo. Exato. Focado em obter, usar, conseguir mais droga. Um caos. E aí, de repente, em recuperação, um nó no cadarço, uma fila de supermercado. Isso vira o estopim para um dia horrível. Como pode, né? Como acontece essa inversão? Olha, essa inversão, na verdade, é um diagnóstico perfeito da doença da adicção sem a máscara da droga. Como assim, sem a máscara? Na ativa, para qualquer desconforto, pequeno ou grande, existia uma solução na ponta da seringa, do cachimbo, do que fosse. Usar. O anestésico. O anestésico universal. Aí, na recuperação, você tira isso. E o que sobra? A doença em sua forma mais pura. A literatura de NA fala muito disso. A adicção é uma doença de egocentrismo, de autocomiseração. Aquela ideia de que o mundo tem que girar ao meu redor. Exatamente. Então, a fila do supermercado que não anda não é só um incômodo, é uma afronta pessoal. É o universo dizendo não pro meu roteiro. Nossa, é a doença gritando, então. É a doença gritando. Isso não devia estar acontecendo comigo. Sem a droga para calar esse grito, a insanidade original se manifesta nesses detalhes. Entendi. Então a frustração não é sobre a fila, é sobre o ego. Faz todo sentido. E é aí que o texto de hoje fica muito prático, né? Ele dá uma ferramenta em 2 partes. A primeira, respirar fundo. Isso. Parece até clichê, mas dentro do programa, o que essa ação física significa de verdade é mais do que só, sei lá, oxigênio. Ah, com certeza, é muito mais profunda. Pensa no que o texto básico fala da nossa vida antes. A maior parte de nossas ações eram guiadas por impulsos. Impulso e reação, sem filtro. Sem filtro nenhum. O adicto sente e reage. A raiva vem, ele explode. O desejo vem, ele usa. Não tem um espaço entre o estímulo e a resposta. A respiração funda cria esse espaço. A famosa pausa. É a pausa. É o primeiro ato consciente que quebra esse ciclo. É como apertar o pause num filme que a gente já sabe que o final é ruim. E é nesse milissegundo de pausa que a recuperação consegue entrar. É a chance de escolher uma resposta diferente. Uma resposta baseada nos princípios, e não na doença. É, como você disse, um filtro.
Cada respiração é um treino para esse músculo espiritual, digamos assim. Gostei disso, músculo espiritual. E essa pausa, então, abre a porta para a segunda parte da ferramenta, que é falar com Deus. Exato. Uma vez que o impulso está contido, a gente preenche o espaço com essa conversa. Agora, muita gente pode travar aí, né? Pensar que é algo religioso. Sim, é uma barreira comum. Mas, na prática do programa dos passos, como isso vira uma ferramenta útil, mesmo para quem não tem uma religião? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta mostra a genialidade do programa. Falar com o Deus da nossa compreensão é a chave. Não é sobre religião, é sobre aplicar os passos na vida real, naquele exato momento. Certo. Como? Bom, primeiro é o segundo passo na prática, na hora. Ao decidir falar com um poder superior, você está agindo com base na crença de que algo maior do que nós pode devolver-nos a sanidade. É um ato de fé. Eu acredito que pode funcionar, então eu tento. Exatamente. Você acredita que aquela conversa não é em vão. Segundo, é o terceiro passo em miniatura. Entregar nossa vontade e nossas vidas. Que parece uma coisa enorme, né? Mas o que é a raiva na fila? É a sua vontade. Eu quero que isso ande agora, batendo na parede da realidade. Faz sentido. Falar com seu poder superior ali é dizer, ok, eu não controlo isso, eu te entrego essa frustração. É um treino. Se a gente não consegue entregar uma fila, como vai entregar um ressentimento, um medo? Uma doença, a perda de um emprego. É no micro que a gente treina para o macro. Perfeito, é isso. A recuperação é construída nesses pequenos momentos, nessas pequenas entregas. Tá, mas e a pessoa que é agnóstica ou ateia, que se incomoda com a palavra Deus? Como funciona para ela? Ótima pergunta. É aí que o da nossa compreensão se torna a parte mais importante da frase. A literatura, especialmente o capítulo Nós Agnósticos, é muito clara. Esse poder pode ser qualquer coisa que não seja a gente mesmo. Tipo o próprio grupo DNA. Para muitos no começo, é exatamente isso, o grupo, a sabedoria daquelas pessoas. Então falar com Deus pode ser, na prática, parar e pensar. O que meu padrinho diria agora? O que eu ouviria na reunião? Ah, entendi. É acessar uma força fora do seu próprio pensamento caótico. É quebrar o isolamento do egocentrismo, é admitir meu melhor pensamento me trouxe até aqui, então vou tentar outra coisa. E por fim, isso é a essência do 11º passo, né? Procurar através da prece e da meditação melhorar nosso contato consciente. E a gente não reza pra fila andar mais rápido? Não, a gente reza para pedir o conhecimento da sua vontade e as forças para realizar essa vontade, que no caso é provavelmente ter paciência. E aí a oração da serenidade entra como uma luva, né? Vira quase um script. É o roteiro perfeito. Serenidade para aceitar a fila, coragem para modificar a minha atitude e sabedoria para reconhecer a diferença. É a ferramenta exata para aquele momento. Exatamente. O que a gente pede é a mudança em nós, não no mundo. E cada vez que a gente faz isso, damos mais uma repetição naquele músculo espiritual. O que nos leva ao resultado final. A meditação termina com uma promessa. Conseguimos enfrentar melhor a vida e sorrir com mais frequência. Isso vai direto ao coração da promessa de NA, de encontrar uma nova maneira de viver. Sim. Como que essa coisinha, esse ato minúsculo de respirar e rezar numa fila, constrói uma transformação tão gigante? Porque a recuperação não é um evento, é um processo. É a soma dessas pequenas escolhas. Eu lembro de um companheiro que disse que o maior teste dele no primeiro ano não foi a fissura, foi montar um móvel da IKEA. Eu imagino. Ele contou que no meio dos parafusos, frustrado, quase jogou tudo pela janela. E foi ali, de joelhos no chão, que ele disse que entendeu o terceiro passo. Ele parou, respirou e pediu ajuda. Aquele momento foi um tijolo na casa da recuperação dele. Uau! Cada vez que a gente escolhe pausar e se conectar, em vez de reagir, a gente fortalece a nossa base espiritual. A mudança de atitude é o milagre. O texto básico diz algo como: à medida que desenvolvemos a fé, descobrimos que nosso poder superior,
nos dá a força que precisamos. E a vida não para de ter problemas, de ter filas e nós nos sapatos? Não, a vida continua sendo a vida. O que muda é a nossa capacidade de lidar com ela com serenidade, sem precisar de uma droga. E como diz o texto, conseguindo sorrir. Isso é a nova maneira de viver. Ela não está numa vida sem problemas, está numa vida em que a gente tem paz no meio deles. É muito poderoso. E o texto hoje foca nos menores aborrecimentos. Mas pensando um pouco além, em que outras áreas da vida essa prática de respirar fundo e falar com Deus antes de agir poderia mudar tudo? Tipo, áreas que não são de frustração. Nossa, essa é a pergunta, né? Sei lá, antes de uma conversa difícil, ou antes de tomar uma decisão importante, ou até mesmo antes de receber uma boa notícia. Exato. Aí a gente vê que não é uma ferramenta de emergência, é uma ferramenta para a vida. Antes de uma conversa difícil, a pausa e a prece trazem humildade. Antes de uma decisão, trazem clareza. E, como você falou que é genial, até numa boa notícia. Claro, a pausa e a prece trazem gratidão, equilíbrio. Impedem aquela euforia que pode ser tão perigosa para um adicto quanto a raiva. É a ferramenta que nos mantém no centro, nos momentos bons e ruins. É o que nos mantém em recuperação. Queridos ouvintes, ficamos por aqui. Lembrem-se, mais será revelado. Tamo junto. Só por hoje. Funciona.